E aí, gente, Hackerman aqui. Esse é finalmente o último vídeo sobre o paper do Ben Goertzel sobre AGIs, sistemas no futuro, né? AGI significa sistema que consegue pensar, né? Um robô ou um software que consegue ter raciocínio lógico. Então é a última parte do artigo. Então depois de ele falar sobre como funciona isso, sobre várias tentativas de fazer algo parecido com uma AGI, a gente viu sistemas cognitivos, o BICAS, que é sistemas baseados biologicamente no cérebro, então tentando imitar a forma que o cérebro funciona, para tentar reproduzir isso num computador. Mas enfim, aqui é a opinião dele. Aqui está dizendo, aqui ó, esse aqui é o jeito que a gente poderia criar um sistema inteligente. Então isso aqui, pense em algo computacional, algo que a gente poderia reproduzir num cérebro. Num cérebro não, num computador. Então, vamos pegar pelas partes grandes aqui. A gente vai ter duas partes, na esquerda e na direita, que vai ser subsistemas de percepção e subsistemas de ação. Então, relacionado aos subsistemas de percepção, lá na esquerda, a gente vai ter processos metacognitivos, que tem a ver com processamento de imagens, de linguagem, de contexto, de tudo que tem ao seu redor. Linguagem ali embaixo, né? Processos reativos de você reagir ao ambiente ao seu redor. Ali no meio, ali embaixo, memória. A gente está falando memória de trabalho, mas eu não consigo traduzir isso de uma forma legal. Mas vamos só falar primeiro memória, motivação. Essa motivação, normalmente, na inteligência artificial, a gente fala de recompensa, né? Que você põe no sistema um negócio de recompensa. Então, se ele errar, a gente põe, tipo, um sinal de, tipo, -1, por exemplo, de errado. Tipo, você errou. Então, você tem que voltar e refazer esse processo até você acertar. E a gente define o que é certo e errado, no caso do sistema. Memória de longo termo, que é uma coisa muito usada no cérebro humano, né? A gente consegue lembrar as coisas. Por exemplo, você consegue lembrar de lembranças ao estilo Harry Potter, né? Aquelas lembranças que você lembra de quando você era pequena, né? De repente que você estava andando a cavalo. Eu não lembro quando eu andei de cavalo porque eu tinha uns 3 anos. Enfim. Memória de longo termo, né? Memória de longo prazo. No caso do Harry Potter, é aquela memória da primeira vez que. Não, acho que do pai, da mãe dele, enfim. A gente consegue lembrar de coisas a longo termo. Até de coisas até complexas a longo termo, né? Nome de pessoas, faces, que é uma coisa complexa de se lembrar de faces de pessoas há 10 anos atrás. Você não viu aquela pessoa há 10 anos, mas você consegue reconhecer ela, mesmo ela diferente. Então é memória de longo termo, né? Self-social, né? É a questão de um ser independente, né? Então um robô, né? Um sistema virtual que você larga ele num lugar e ele consegue aprender lá a se virar. Então você larga ele na Paulista, ele consegue comprar coisa, ele consegue falar com as pessoas. Esse seria um sistema robótico que pareceria uma AGI, né? Então ele tem que ser independente, ele tem que saber, ele tem que entender o mundo ao seu redor e conseguir reagir a ele de uma forma madura, né? E ele, emoção. Aí você poderia dizer, nossa, mas todos os filmes falam que robôs não podem reproduzir emoção. E realmente, para você reproduzir emoção, você tem que ter uma consciência. E, obviamente, é muito difícil a gente pensar num dia um robô consciente. A gente pode pegar coisas parecidas com isso, mas nunca algo que realmente seja consciência humana. Até, por exemplo, na questão do problema da alma, que a gente já eu falei na questão dos vídeos sobre prototeorias do canal. Mas enfim, a emoção no robô seria uma coisa que seria chamada de análise semântica, né? Então você analisa o contexto do que está acontecendo e você poderia reproduzir no robô a questão de falha, né? Então, por exemplo, vamos supor que o robô derruba um copo e aí ele falhou, né? A gente põe isso no sistema, né? Quando ele derruba o copo, ele falhou, quebrou o copo, né? E aí a gente fazia ele sentir mal, né? E nesse sentido a gente colocaria nesse sistema, né? Imagina nesse sistema a gente colocar, vamos supor que esse robô funciona na base de recompensa. Então, quando ele faz coisas boas, quando ele faz coisas que realmente a gente aprova, ele vai receber uma recompensa no seu sistema. Então ele vai sentir essa recompensa no sentido de tipo mais um. Então a gente está representando a recompensa como mais um. Mas quando ele erra, a gente representa uma, uma punição que seria -1. Então toda vez que ele ganha mais um, quer dizer uma coisa boa. Então no sistema ele vai pensar que é uma coisa boa, mais um. Mais um -1 é uma coisa ruim para o sistema. Então esse seria a base para uma emoção num sistema artificial.
Então, de você tentar reproduzir a emoção de uma forma em recompensas, né? Então, punição e recompensas baseadas em forma numérica, né? Porque, obviamente, o computador ele só vai entender isso em base numérica, binária. E aí, na parte do final, a gente vai ter reinforcement, que é a parte de aprendizado, né? E você vai ver que esse reinforcement, ele está ligado com os subsistemas de percepção e com os subsistemas de ação. Então, reinforcement tem a ver com a questão de você aprender com base nos erros que você comete. Então, você comete erros e o sistema vai ter as recompensas quando você corrige esses erros e as punições quando você comete mais erros, né? Então, você derruba o copo, um robô por acaso, como um robótico, ele derruba o copo, então ele vai dar um sinal de erro, que é muito usado em sistemas de redes neurais, né? Inteligência artificial básica. Toda vez que erra, ele tenta se reorganizar para corrigir os erros. Então, o reinforcement tem a ver com todo esse sistema aqui, ó. Pensa no geral. Como eu consigo resumir esse troço enorme? Ele aprende com o tempo. Ele aprende com os estímulos que ele recebe, o robô no caso, e ele assimila esses estímulos de uma forma computacional. Então, cada bloquinho aqui vai ser uma parte computacional que a gente vai ter que pensar como fazer. Na linguagem, por exemplo, seria processamento de linguagem natural, que é um tipo de algoritmo, né? Não é um algoritmo em si, né? Mas é um tipo de forma de você... que a Alexa usa, por exemplo, que a Siri usa para reconhecer a voz, a nossa voz, né? Então ele consegue processar a linguagem e entender o que está acontecendo. Então também memória de longo termo, tudo daqui a gente conseguiria fazer, talvez, de uma forma computacional. Eu creio eu, né? E no final ali embaixo o ambiente, né? Então o ambiente vai fazer que todos esses processos em cima sejam de uma modo único, né? E aí, mais um, né? Mais uma dessas coisas loucas. Então vai estar lá em cima. É a mesma coisa que aqui. Não muda muita coisa. A única coisa que muda é que vai ter ali, por exemplo, dá pra ver lá na parte da direita, memória de longo termo. Do lado dela, memória episódica, aquelas memórias em flash que a gente tem na vida real. Memória sensorial. Memória sensorial motora. Então, por exemplo, na casa nosso, né? Quando você, por exemplo, joga bola há muito tempo, você começa a ser fácil você fazer as coisas. Então você chuta a bola num ângulo porque você treinou isso tantas vezes que você sabe o movimento que você tem que fazer até em diferentes posições. Então é memória motora, né? Memória motora que é armazenada no nosso cérebro e aí nosso cérebro consegue acessar essas memórias motoras de uma forma até inconsciente e consciente para a gente conseguir jogar da melhor forma. Isso também serve num jogo, num League of Legends, num Dota, enfim. Memória motora, né? Enfim, tem muita coisa aqui, mas o principal aqui é de memória, né? Então você tem memória sensorial, memória episódica, memória de longo termo, memória perceptual, que a gente viu aqui. Cadê você? Tá aqui. Aqui embaixo, né? Memória perceptual, que tem a ver com associar os ambientes do sistema e reconhecer padrões até já conhecidos. Enfim, basicamente tem a ver com as diferentes formas de usar a memória. Não é só armazenar a memória, mas você usar de uma forma diferente. Memória sensorial, memória motora, você separar isso em blocos e conseguir mover isso no sistema de uma forma legal. Então, basicamente, tudo isso aqui tem a ver com memória. E não só memória, mas também reação às coisas que acontecem no ambiente. Por exemplo, vamos supor que eu jogo uma bola de beisebol na cabeça de um robô. Então, será que ele poderia perceber isso antes de desviar? Eu, por exemplo, vejo uma barata, né? Esses dias eu fui matar uma barata e ela fugiu de mim como se ela fosse um ser superior a mim. Sinceramente, eu não consegui matar a barata. Até hoje eu nem sei se ela tá aí. Porque simplesmente ela foi superior a mim nos seus movimentos. Por quê? Porque ela teve uma reação à minha batida com o chinelo muito rápida. Então será que a gente poderia reproduzir isso num robô? Se uma barata consegue, um robô também talvez consiga. Outra coisa também, mesma merda, não muda muita coisa, mas aqui tá falando sobre percepção e de você planejar os movimentos do robô no sentido de, por exemplo, vamos supor que um robô está atravessando a rua. Então vamos chegar nessa piada velha, né? O que aconteceu quando o robô atravessou a rua, né? Pra que o robô atravessou a rua? Não sei.
Mas a questão é como que ele atravessa. Ele tem que olhar para os lados, ele tem que entender a velocidade dos carros ao redor. Então, se você vê um carro longe, você consegue ver se ele está rápido ou não. Uma moto, por exemplo. Você consegue ver se ela está rápido ou não, se você pode ou não atravessar. Então, você nem ia querer que seu robô, que custou R$ 1 milhão, que é uma AGI, né, morresse atropelado. Porque a gente deixou ele sozinho lá, fazendo as coisas. Ele tem que ser dependente, né, enfim. Então, basicamente, ele planejar as ações deles previamente, né? E é uma coisa que a gente faz. Não é que a gente prevê o que vai acontecer, mas a gente tem noções de previsão simples. Deus, ele consegue prever todo o futuro. Mas nós, seres humanos, só conseguimos prever baseado no que a gente sabe. E como nosso conhecimento é limitado, a gente sabe muito pouco de previsões. Então, por exemplo, quando você vê que tá dando uns barulhos de trovão e o céu tá meio escuro, você prevê, pô, vai chover. É muito provável que chova. Você não tá prevendo o futuro. Você está, entre aspas, prevendo o futuro baseado em dados que são factíveis, né? Você está vendo o céu, pô, vai chover. Então, você consegue prever, sim, algumas coisas, mas de uma forma mais básica, né? No caso, Deus seria o único que consegue prever tudo sem errar, né? Porque ele tem todo o conhecimento, né? Então, ele poderia prever baseado no... eu não poderia falar porque eu não... estaria num contexto muito obscuro, né? Mas talvez Deus seria o único que conseguiria planejar tudo que no universo, né? De uma forma absoluta. Mas nós planejamos de formas bem básicas. Então, tentar reproduzir a nosso planejamento num robô seria legal. Por exemplo, quando você vai cumprimentar alguém. Tipo, você vê a pessoa do nada, ela vem e te cumprimenta. É algo... Na hora você vai lá e cumprimenta. Então, a pessoa fala oi, você fala oi na hora também. Você planeja isso, às vezes de uma forma muito rápida, né? A forma que você vai dar oi, a forma que você vai cumprimentar, dependendo da pessoa qual é, né? Se fosse um presidente, você não ia cumprimentar de uma forma como fosse o seu amigo, né? Então você tem que planejar isso, né? Enfim. E aí de uma forma doida, né? Também arquitetura de longo termo, né? E pensamento cognitivo, então tem a ver com pensamento, né? Aí tem muita coisa, né? Tem muita coisa doida aí. Mas basicamente as mesmas coisas que a gente viu antes, mas na questão de raciocínio lógico vai aparecer aqui, de formação de conceitos, de independência, de você usar a memória, todas as coisas que fazem você ser quem é, né, e simular isso num computador. Então, coisas como, por exemplo, um negócio de recompensa, enfim, basicamente tudo isso daqui seria tudo que a gente falou antes, só que da forma mais processual, né? Você processar essas coisas e fazer algo que poderia simular a mente humana. Aí no caso, por exemplo, hierarquia, divisão e adição, né? Então, olfativa também. Então, e você, na verdade, isso daí tem a ver com percepção. Então, imagina um robô que consiga cheirar, né? A gente até viu isso num vídeo anterior, de um artigo que falava sobre um nariz artificial, né? Provavelmente mais para medicina, para quem perdeu o nariz, sei lá. E aí, basicamente, você conseguir sentir isso de uma forma computacional. Imagina um robô que sente o olfato de uma forma computacional. Então, ele reagir a estímulos. Então, seria legal você tentar criar uma forma comportamental do robô. Por exemplo, vamos supor que você vai simular um gato, um rato, um cachorro. A estímulos de sensoriais do olfato, baseado no que a gente sabe. Então, você teria que fazer uma coisa hierárquica, né? Então, por exemplo, um cachorro ele sente cheiro de comida, isso com certeza vai estar num nível hierárquico maior, né? Porque é uma coisa importante. Agora, se ele sentir cheiro do seu dono, talvez seja menor do que comida, né? Talvez. Se ele sentir cheiro, talvez, de um inimigo, talvez também tenha uma hierarquia menor ou maior dependendo do inimigo. Enfim, é assim que os animais funcionam. E nós também, só que nós é mais complexo. Mas enfim. E aqui, finalmente, como que você testa se você criou uma AGI ou não? Eu tenho uma ideia para isso. Vamos supor que você pega uma AGI e põe aí no debate. Você põe ela aí para ouvir o debate, ou para dar palestra, uma palestra, né? E ninguém perceber que ela é AGI. Então, eu acreditaria que um robô é uma AGI se ele desse uma palestra, de repente virtual, não importa. Desse uma palestra e vamos supor que o robô tá de fundo e uma pessoa na frente só imitando e ninguém percebesse que é o robô que estava falando. Então, se você consegue fazer uma multidão acreditar
que aquilo de fato um robô, quer dizer, aquilo de fato é uma pessoa, então você conseguiria saber que é um AGI. Talvez esse seja uma ideia talvez ilusória, estranha, mas mesmo assim é a minha ideia. Tem a OpenCog, né? Esse paper é desse cara aí, Ben Goertzel. Ele ajudou a criar a Sofia, né? Um dos caras importantes na criação da Sofia. E ele abriu ele junto com outras pessoas, outros pesquisadores, abriram esse site, essa plataforma da OpenCog, que tem várias ferramentas para inteligência artificial, da Open, não é, é tipo a OpenAI, né? Tipo ferramentas gratuitas de inteligência artificial. Mas enfim, espero que tenha sido útil esse vídeo. A gente terminou essa série de papers essa série do artigo do Ben Goertzel. Era isso. Até o próximo vídeo, cada vez mais falando sobre AGIs.